Esse vídeo, não os conhecem ainda, para que essas pessoas que estão chegando agora conhecerem vocês. Podem se apresentar primeiro, por favor. Tiago. Eu sou psicanalista, consultor de relacionamento e principalmente um homem que acredita no amor. Se você também acredita e acha que o amor saiu de moda, vamos junto colocar ele de novo em alta na sociedade. Boa. Eu faço do mundo meu playground. Não, pra quem não conhece, segue aí o Sem Mimimi, tanto no YouTube, Instagram, TikTok, onde eu falo sobre relacionamentos do ponto de vista masculino, sedução, autodesenvolvimento e tudo que me sai do meu culhão, como eu sempre falo. Não me limito a somente falar sobre relacionamento, muito do que a gente vai falar aqui, mas sobre o que me interessa, sobre o que me move. Na última vez eu estive aqui, a gente falou bastante sobre viagens. Exato. Então é isso, vamos embora. Bacana demais. A gente vai dividir aqui os assuntos sobre rodadas, né? Sobre temas muito relevantes aí, que inclusive o pessoal que nos segue até ajudou a construir esse escopo, justamente porque são as dúvidas mais recorrentes, tanto de homens como mulheres, para a gente discutir aqui sobre essas temáticas, né? A primeira delas é algo que os dois trabalham ativamente na questão da mentoria que fazem, tanto o Tiago em relação às mulheres e o Luiz em relação aos homens, que é a questão da conquista. A questão da conquista / sedução, muitas pessoas veem com uma certa divergência. Alguns até interpretam determinadas formas de abordagem como talvez uma manipulação, talvez uma tentativa de obter vantagem, né, sobre o outro em algum aspecto. Aí eu queria que, inicialmente, cada um de vocês desse o ponto de vista. O que é a sedução para cada um de vocês e qual que é o limite, o que diferencia uma sedução, né, algo genuíno e sadio, da questão da manipulação. Aí eu queria que vocês entrassem nessa esfera. Olha, a sedução, por definição, é uma forma de enganar o outro, né? Você está, de alguma forma, criando ali uma cortina de fumaça para que o outro seja conduzido pelas suas intenções. Mas eu acho que a coisa começa, e é isso que eu ensino para as minhas alunas, ela começa no autoconhecimento. Se você trabalha o seu autoconhecimento, e principalmente para as mulheres o autocuidado, você é responsável por tudo aquilo que você aceita. Então aquela coisa do se sentir enganado é falta de autoconhecimento. Você não pode se deixar levar por algo que você tem total poder de dizer não. Eu prefiro usar a palavra condução do que a palavra sedução. Por quê? Porque eu acho que relacionamento é muito sério, porque mexe com a nossa vida por inteiro, com o nosso emocional, com a nossa estrutura física. Dito isso, não é um momento para simplesmente a gente deixar rolar, viver, escutar o outro e se abrir, como se a gente estivesse com a família e com os amigos. Esse jogo, né, essa sedução, conhecer alguém, é algo sério e tem que ser levado a sério. Por isso, eu acho que a gente precisa ter uma estratégia. Quando eu digo estratégia, eu não estou falando de falas prontas, pensar no que vai fazer, mas é mais ou menos aonde você permite ir, o que você está pensando, o que você está esperando da outra pessoa e usar ferramentas para que você consiga ver se aquilo que você pré-definiu está ali naquela pessoa. Então, em resumo, ao invés de sedução, eu usaria condução. Eu concordo com você no sentido de autoconhecimento. Para que se seduza, é necessário você conhecer a si mesmo primeiro. Agora, eu não concordo com isso de enganar, porque se presume de que quando você tenta seduzir alguma coisa, as suas intenções podem ser ruins principalmente para o alvo, por assim dizer. Eu gosto mais de dizer que a sedução é um tipo de persuasão. E é ingênuo acreditar que essa é uma habilidade descartável ou que não te ajuda em qualquer que seja a área da sua vida. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre sedução, a gente fala especificamente sobre relacionamentos. Mas a sedução está em todas as partes, em todos os âmbitos da nossa vida. É uma das questões que eu venho, por exemplo, batendo forte nos últimos tempos é propriamente na política. Você pega aí um exemplo, a gente vai voltar a comer carne, como era? A gente vai voltar a comer picanha. Isso é uma frase sedutora, porque ele desperta algo que o seu alvo genuinamente deseja e ele faz dele a sua fonte para obter aquilo. Isso é um tipo de sedução já maquiavélica, eu poderia dizer. Nesse caso, como ele falou, ele está enganando. Exato. Mas poderia também usar dessa tática para não enganar. Por isso que eu digo, para mim, a sedução não é algo que é bom ou é ruim.
É como se fosse uma faca. Você pode usar a faca para cortar um queijinho mineiro, gostosinho, ou você pode pegar essa faca para matar uma pessoa. Depende como você a usa, vai determinar se o que você está fazendo é bom ou ruim. Então, eu vejo a sedução como uma ferramenta, como uma habilidade. Que você, se o que você deseja é ter bons relacionamentos, ter uma carreira profissional de sucesso, se você quer andar no mundo se relacionando de maneira positiva com as pessoas, é crucial você ter essa habilidade. E eu vejo como as pessoas podem muitas vezes julgar essa habilidade de forma negativa, porque muitas vezes elas não conhecem, e principalmente também porque muitas vezes o nome sedução ele está me manipulando. Não. Já entrando no sentido dos relacionamentos, eu falaria, se eu despertar algo dentro da mulher, por exemplo, que é genuíno, que é verdadeiro, que é natural dentro dela, a sedução só me ajuda a fazer com que ela também se entregue a mim e nós nos divertimos juntos. Não, e eu também poderia usar isso de forma assim, eu vou enganar ela nesse primeiro encontro, nessa primeira frase aqui, porque eu só quero comer ela e sair fora. Poderia fazer isso também, e isso seria uma outra tipo de sedução. Mas isso acontece muito, né? Acontece, claro, de ambas as partes. Você pensar também do lado feminino, de uma mulher que não necessariamente está atraída por um cara, mas ela sabe que, de repente, se envolvendo com esse cara, ela pode ganhar status, dinheiro, ou ela pode, através desse cara, conectar com outras pessoas que ela verdadeiramente está interessada. Então, da mesma forma que a sedução pode ser manipulativa para o homem, pode ser para a mulher também. Então, depende de como você a usa. Mas eu não conotaria a sedução como algo mentiroso, como algo que você está tentando necessariamente enganar as pessoas. E dentro vocês falaram de música, vou dar um spoiler aqui para vocês. Vocês conhecem Frank Sinatra, lógico. Sim. Eu não estou lembrado se foi em 54 ou em 64 que ele foi preso nos Estados Unidos. Sabe qual que foi o crime? Sedução. Crime de sedução? Preso por sedução. Como assim? Era crime seduzir as pessoas. E ele foi preso por mas sedução. o que considerava-se crime, o que considerava-se sedução naquela época, por exemplo? Então, aí nós vamos entrar num outro âmbito. A questão é, sedução já foi crime nos Estados Unidos e o Frank Sinatra foi preso por sedução. É muito interessante porque eu nunca tive notícia de quem tinha cometido esse crime. E eu sempre fui muito fã do Frank Sinatra. E saber que alguém tinha sido preso, quanto mais ele, por seduzir alguém, me despertou muito interesse. É claro que eram outros costumes, era uma outra ideia de sedução do que era, mas já foi crime. Então, mas aí que tá, qual é o ponto, por exemplo, o que quer dizer sedução? Né? Porque aqui a gente está conversando e cada um pode falar a sua opinião e cada um pode falar o que acha que é. Quando a gente vai de termos jurídicos, aí a definição precisa ser precisa. Fala assim, isso daqui, a partir dessa linha você pode ser indiciado por um crime. Porque se você for ver desde os tempos mais primórdios, desde do homem da caverna, esse tipo de interação social sempre existiu. E eu acho que o primeiro que realmente colocou isso de forma categórica para ser estudado foi Maquiavel. Lá em 1500, quando ele falou assim, essas são certas habilidades que você deve ter caso você queira prosperar na vida. Muitas vezes passando em cima dos outros, é outra conversa. Mas aí eu fico curioso para saber qual foi exatamente o crime. O que foi o que ele falou? Isso aqui é crime a partir de agora. Não sei. Como hoje, por exemplo, tem nos Estados Unidos, que eles chamam de... como se fosse o golpista do Tinder, né? Que daí estelionato, estelionato, mas tem também como se fosse um certo tipo de categoria que é você bajular a mulher, você bajula a mulher, seja um cara que simplesmente provê bons momentos para ela, e aí depois ela pode ir lá na frente falar, mas ele me enganou, porque ele falou que queria casar comigo e não casou comigo no final. Aí que está o X da questão. No caso do Frank Sinatra, ele por um acaso usou de fraude nesse ato de sedução ou não? Porque eu penso assim, juridicamente, né, como a gente está entrando nesse mérito, eu acredito que quando você usa de fraude para levar a pessoa ao engano e ela ter uma atitude baseada naquele engano que ela teve, aí eu já vejo como um problema. Agora, quando você está sendo transparente, você quer seduzir com o objetivo de ter uma experiência com aquela pessoa, você se mostrar, você vender o seu peixe para ela, aí eu vejo como algo sadio. Aí mas seduzir não é ser transparente. Justamente por isso, senão você
não usaria o termo sedução. Você seria transparente. Eu quero te comer. Vão. Isso não é seduzir, Não. isso é ser transparente. Não, mas daí você tá. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, assim, eu vou numa entrevista de trabalho, né? E ali na entrevista de trabalho, é claro os objetivos. Eu quero o emprego, eu quero receber por esse trabalho, e você quer a minha mão de obra. Essa é a dinâmica pré-estabelecida ali. Se eu chegar nessa entrevista, antes de falar qualquer coisa, falar assim, ó, quanto que você vai me pagar? Eu tô sendo direto, tô sendo claro, tô sendo transparente. Só que não é a dinâmica social. Você vai ter que falar assim, a empresa tem objetivos que me fazem me sentir atraído, que me fazem querer trabalhar aqui. Isso você poderia dizer que é sedução, eu diria que é sedução, ou você poderia falar que é parte da dinâmica social de ter duas pessoas ali querendo extrair algo uma da outra. Então, quando você traz isso para os relacionamentos, é a mesma coisa. Não quer dizer que você está seduzindo, quer dizer simplesmente que você está ali falando para ela, jogando o jogo da vida. Você tem a chance de ser contratado mostrando o seu currículo, do que você é capaz, não é? Tipo isso. Não, mas daí... No jogo da sedução, E a grande mulheres têm mais questão, chance. seguindo nesse exemplo, é o que está no seu currículo é verdade? Se o que está escrito no seu Exatamente. currículo e você segue tudo aquilo, toda essa dinâmica social, maravilha. É por isso que Se tem os no dois seu lados da currículo moeda. tem mentira dentro da dinâmica social, aí você está enganando a pessoa. E é o que acontece muito, por isso que as pessoas têm essa visão que você defende, mas também tem o outro lado da moeda, as pessoas podem usar para o bem. Mas é que daí acho você, assim. por exemplo, você está partindo do princípio, te pergunto, que logo uma pessoa que tenta seduzir, ela sempre está mentindo? De forma nenhuma. O que eu uso muito com as minhas alunas são técnicas de venda, que de alguma forma são uma maneira de fazer a pessoa escolher. É diferente de seduzir. Tem muita gente que mente para vender. Todo mundo aqui já deve ter comprado alguma coisa baseada numa mentira. E assim, as pessoas vivem com isso, com essa ideia, e está muito normalizado, mas não devia ser. E os relacionamentos não deviam ser baseados nisso, principalmente no começo. Porque se você quer realmente um futuro, se você está projetando algo sólido, tem que começar de maneira sólida. É claro que você pode usar técnicas de venda, técnicas de sedução. Baseadas na verdade, maravilha. Se não está baseado na verdade, eu acho que não vai ter futuro. Ou seja, ele acredita em sedução, só colocou outro nome usando a verdade. Porque, por exemplo, você falou de técnicas de venda. Para vendas, são habilidades de sedução puramente. Eu te digo por experiência própria, por exemplo. Eu trabalhei durante 2 verões em Ibiza vendendo ticket de festa, na praia. Então eu tinha que chegar nas pessoas, né, na praia. Muitas vezes eram mulheres. Eu devo dizer que 80% das minhas vendas eram para mulheres. E eu comecei a perceber, na época, eu já tinha muitas habilidades sociais na época, mas eu comecei a perceber como é a mesma coisa. Eu chegar para vender um produto para uma pessoa e eu chegar numa mulher querendo conquistá-la, seduzi-la, não é muito diferente. E aí, por exemplo, cara, eu concordo com você no sentido de mentira, aí você está usando de má fé. Mas, por exemplo, nessa situação que eu falei da festa que eu vendia lá em Ibiza, eu posso chegar para você e falar assim, olha, você tá preparada para a melhor festa da sua vida? A gente vai para eu vendia festa em barco, né? A gente vai para o meio do mar Mediterrâneo, vai ter música, vai ter som, vai ter comida, vai ter bebida, DJ, a gente para na praia, todo mundo desce, continua a festa. Essa seria uma maneira de eu vender. Ou falar assim, a festa vai ser bem legal, vai ter um barco lá, você vai entrar. Em teoria eu tô falando a mesma coisa, só que uma eu tô falando de forma mais sedutora e a outra não. E qual que é a melhor para eu vender nesse caso? Então eu vejo nesse sentido a sedução. É você basicamente colocar um turbo no que já é verdade. Claro que, outra vez, pode ser manipulativo, pode ser, mas não é essa linha que eu acredito que ambos trabalhamos.